Um novo momento, há novos jogadores chegando, é o Ramon Dias, jogador de bola, hein? Ramon Dias fazia gol, hein? Cumpridor. Grande jogador da seleção argentina, do River Plate também, né? E quem mais? Ele é um dos ídolos do River Plate, né? Como técnico também, foi campeão argentino pelo River Plate. Antecedeu o Gadiardo, né? Foi campeão argentino antes do Gadiardo assumir. Personagens da vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro no domingo de manhã, com muita chuva e muita gente no Maracanã. Vamos lá. La torcida, nosotros vinimos acá por esto. Es lo primero que con Ramón falábamos ahí, que queríamos experimentar lo de la torcida, lo de Vasco, lo de San Januario, ahora tocó Maracaná, obrigado. Lo del Maracaná, pero la verdad que feliz, hoy fue una fiesta. Pero no es, yo creo que no es ni por Ramón ni por nosotros, es por el grupo de jugadores que está dando la vida no solo en cada partido, sino en los entrenamientos. Yo creo que la virada comenzó ahí. La verdad, muy agradecido con la gente, porque hoy estar ahí en un estadio histórico fue maravilloso. La verdad que fue una experiencia única. Quiero agradecer a la gente de Vasco e principalmente a meus jogadores. Foi um momento especial na minha vida, tipo, o momento mais feliz da minha vida até agora, porque é incrível. Eu realmente fiquei muito emocionado antes do jogo, porque você escuta falar, mas quando você vê, é diferente. E eu estou muito feliz, acho que o mais importante disso tudo é o Vasco ganhar esses 3 pontos, que pra gente que tá lutando, a gente vai conseguir sair dessa posição. É muito importante para todo mundo. A gente sabe que o campo dificultou bastante a situação, mas também tem a questão do Hulk ser um grande jogador. Mas a gente, tanto eu quanto o grupo todo, veio muito preparado. Foi um resultado muito importante, uma vitória, 3 pontos muito importantes para essa nossa recuperação. Pegou umas bolas do Léo Jardim, hein? Importantíssimas bolas que ele pegou, né? E aí vacilo, mais um. Atlético Mineiro, a gente vai falar muito desse Vasco, mas o Atlético Mineiro vem num total de 0 de criação, de dificuldade, de articulação. É um time com muitas dificuldades, depende muito. A gente falava da dependência do Hulk no começo da temporada, volta a depender muito de que o Hulk faça algo durante o jogo para o Atlético competir. O Atlético indo de mal a pior, caindo na tabela. Preocupante a situação do Galo. Agora o Vasco, cada vez mais se tornando ainda mais equilibrado como time, como coletivo. E aí os individuais começam a aparecer também. É um time que dá sinais muito interessantes de uma reação muito boa no Campeonato Brasileiro. Não só considerando-se o jogo de ontem, né, Natália? Porque nos últimos 3 jogos o Vasco ganhou 2 e empatou 1. 7 pontos. Para a situação que vinha o Vasco, mesmo muito. Mesmo na derrota contra o Grêmio, Galo e empatou com o Bragantino fora, não é mesmo isso? Na derrota contra o Corinthians já dava sinais de melhora. Jogou bem o segundo tempo, né? A gente falava disso contra alguns times, já vinha dando sinais de que era um time que ia reagir. E tem reagido bem. Vem desenvolvendo algum jogo, né? Sim. E o primeiro tempo foi muito bom do Vasco, principalmente o primeiro tempo. O segundo foi mais de resistência. Tem a questão do gramado, tudo foi heroísmo puro. Mas no primeiro tempo manda a bola na trave, o Verratti, faz o gol logo. Mais uma vez contra o Galo, né? No turno e no retorno faz gol logo. Tinha feito 2 gols logo, um clima muito bacana, né? Em função também da recepção ao Payet, a torcida muito animada, aquele final de jogo, todo mundo vibrando, jogador vibrando, virado para a arquibancada vibrando, olhando para jogador. Medel, xerifão, né? Acho que futebol mesmo ele tá mostrando menos do que um dia mostrou na vida, mas muito importante nesse momento do Vasco. Mas tá ajudando ali, hein? Tá ajudando. Você citou, prof, uma questão que tem acontecido com o Vasco em alguns jogos, né? E a gente vê alguns torcedores vascaínos reclamando bastante. Quando ele precisa recorrer ao banco de reservas na segunda etapa, o time cai muito. É difícil. Porque ainda tem muita dificuldade ali na reposição de peças. Talvez a chegada do Payet dá a ele uma condição de olhar para o banco e ter pelo menos mais 2 ali para ajudar a mudar, quando precisar mudar esses jogadores que caem de produção do segundo tempo. Mas fala muito do que é esse Vasco na montagem do seu elenco para a temporada. Os reforços. Falamos do Medel, citamos o Medel.
professor falou, não é o futebol que ele tinha antes, mas ele tem ajudado muito ali no setor defensivo do Vasco. O próprio Verratti, Praxedes, apesar que o Praxedes quase que entrega ontem um gol, mas tem feito bons jogos. Participação boa. Tem ajudado muito esse novo Vasco. Para mim é um novo Vasco, não é, Eugênio? Sim, são novos nomes, né? Tá vendo aí? A gente sempre falou aqui, o Vasco tinha montado meio time no início do ano. Desfez tudo que tinha no passado, ficaram só os meninos, aí trouxe meio time, faltava a outra metade. A outra metade veio agora. E aí agora, tendo um time, o desempenho melhora, né? Nessas últimas 4 rodadas, como foi dito, são 7 pontos. Dentro desse recorte de 4 jogos, o Vasco estaria em 9º lugar. Com 7 pontos, o Vasco estaria em 9º lugar. A melhor pontuação desse recorte de 4 jogos é do Goiás, com 10 pontos nos últimos 4 jogos. O Goiás deu uma subida na tabela, também estava na zona de rebaixamento. Portanto, é uma pontuação boa, mas ainda insuficiente para o Vasco tentar subir e sair da zona de rebaixamento, porque o pessoal que está ali ganhou também, né? O Santos ganhou, o Bahia ganhou e conseguiu superar o Coritiba. Então já deixou, ele era o lanterna, deixou a lanterna para o América, deixou a vice-lanterna para o Coritiba, agora tem que dar um salto, um estirão um pouquinho maior para buscar. Mas os jogadores que chegaram têm sido fundamentais nisso. O Medel virou um líder da defesa, em termos técnicos, mas também em termos de liderança. O Vasco passou a ter uma voz dentro de campo, né? Alguém que comande. O Verratti no ataque faz muita diferença. Muita diferença. E os outros que chegaram estão entregando ali. O Paulinho, o Serginho que fez o gol ontem, pela primeira vez titular, o Praxedes. Estão completando bem funções em que o Vasco não estava bem representado. Então, e é claro, o trabalho da comissão técnica do... Melhorando ou não? O Piton é bom lateral, gente. Piton retomou. O Piton é bom lateral. O bom desempenho dele, que o forte dele é na frente, né? Sim. É ala, né? Cruzamento no lance do gol dele, né? A gente falava da necessidade do Léo ter uma boa companhia. O Medel, ele joga ali como o primeiro homem à frente, mas ele ajuda muito nesse posicionamento de reposicionar a galera quando tem que recompor defensivamente. Então o Léo ganhou uma companhia interessante para ele, porque ele estava muito sozinho nessa linha de defesa do Vasco. É que o campeonato é muito difícil, né? O próximo adversário agora é o Palmeiras. Então, que pedreira, hein? Fora de casa. Fica a impressão de que, por melhor que o Ramon Dias possa fazer, e está fazendo já um começo de bom trabalho, fica aquela sensação e aquela dúvida do será que vai dar tempo? Será que vai dar para recuperar? Ele pegou terra arrasada. O que vier é para tentar, mas era uma tarefa dificílima. Pontuação muito baixa. Eram 9 pontos. Campeonato com 9 pontos, lá atrás de todo mundo. Está tentando. Assim, não dá para cobrar que o Vasco... se não fugir do rebaixamento, é um fracasso. Ele está tentando fazer em um turno, coisa que estava jogada fora. Os 2 próximos jogos, os 2 fora. Palmeiras e Vasco, Bahia e Vasco. Então, confronto direto. Olha, a gente falava agora há pouco, o Palmeiras talvez poupe os jogadores nesse jogo. E para o Vasco, a essa altura, não tem que escolher mais adversário. Palmeiras e Vasco. Tem que buscar o resultado. Bahia e Vasco, Vasco e Fluminense. Que sequência, hein? É ruim. Pra quem precisa, não pode parar de pontuar. Se você for olhar toda a sequência, a gente vai ver que tem confronto direto em sequência para boa parte dos times que estão lá embaixo, tem confronto direto em boa parte dos times que estão lá em cima. Olha só, eu acho interessante olhar a tabela, mas assim, você vai pegar qualquer time do campeonato e falar assim, vamos ver a tabela, só tem pedreiro para todo mundo, Abel. Jogo difícil, é verdade. Não tem, campeonato brasileiro é difícil para todo mundo. O Vasco está numa situação que ele não pode nem pensar em empatar. Mas vai empatar. Não dá para ir mais, nem o Vasco, nem qualquer outro time do campeonato, ninguém vai ganhar todos os jogos do segundo turno. Não existe isso. Você vai perder ponto. A questão é manter uma média. Por exemplo, esse jogo com o Palmeiras fora de casa, óbvio que o Vasco vai tentar a vitória. Mas se voltar com o empate, é mais um pontinho na conta. Sim. É mais um pontinho. Não vai resolver o mundo em uma semana. Não vai resolver todo o problema do Vasco no ano rapidamente. Rodada a rodada, para chegar no final do ano, lá na 37ª, 38ª, com chance de não ser rebaixado. Esse é o trabalho do Vasco. Porque ganhou 7 pontos nos últimos 4 jogos. Ganhou. É uma pontuação, se o Vasco mantiver essa média, ele tende a sair do rebaixamento. Claro.
Mas é difícil manter essa média. Você vê os outros, né? E do ponto de vista psicológico, é até bom um jogo com o Bahia, por exemplo, agora. Porque a chance do Vasco dar uma puxada Se ele ganha do Bahia para baixo. É ótimo para o Vasco. É fora ou em casa? Não, agora é na perdeu em Fonte São Nova. Januário. É ótimo que o Perdeu jogo... do Bahia em São Januário. o jogo que falta é com a América de Minas. Isso é ótimo. É mais um para puxar, porque não basta fazer a sua. Mas o senhor disse que o América... Toda rodada vocês aqui dizem que o América Mineiro está jogando e não merece. Estou ouvindo isso desde o início do campeonato. Tá jogando que nem a seleção de 70, mas acontecem coisas com a América, Só para me principalmente corrigir, na se defesa. o Vasco mantiver essa média. Ah, tá. Eu falei errado aqui. Deixa pra lá. Olha aqui, teve jogo no sábado à noite, 6h30, começou no Maracanã, Fluminense e América, foi 3-1. Onde foi o jogo? Maracanã? Maracanã. Domingo, 11 da manhã, começou Vasco e Atlético Mineiro. 1-0 para o Vasco. Onde foi o jogo? Maracanã. Com chuva. E com chuva. Com chuva. Pois é. E o gramado? Olha aí o Gramado, BAP, Luiz Eduardo Batista, o BAP, dirigente do Flamengo, tuitou: o estado do gramado do Maracanã após a partida do Vasco contra o Atlético Mineiro é uma lástima. O pior do Brasil. Está cornetando, está reclamando. Só para lembrar que houve todo um imbróglio, uma discussão. Vai jogar no Maracanã, não vai. Flamengo e Fluminense não querem, não pode, vai para a Justiça. Aí a Justiça do Rio de Janeiro deu ali o ganho de causa e o Vasco pôde jogar no Maracanã. Bom, Flamengo, Fluminense e Vasco jogando, o gramado. Os próprios jogadores já reclamaram do Flamengo, Gabigol, enfim. É o Gabigol local se de machucou, trabalho né? da galera. E tá machucado esse gramado. O Gabigol se machucou, inclusive, em um jogo, Gui, que dá aquela confusão com o braço, que ele se irrita, que ele torce o tornozelo. Gente, é o mínimo para ser praticado um futebol que precisa, né? E o Maracanã não oferece isso. Mas só seja pra com o lembrar. Fluminense ou Flamengo jogando só os dois, ou seja com o Vasco sendo acrescentado. O estado do Maracanã já estava ruim. É isso que eu ia falar. E o Vasco quase não jogou. Exato. Sejamos justos. O gramado já estava ruim, com Flamengo e Fluminense jogando só. Ou estou enganado? Não, a Conmebol já havia notificado, inclusive, o estado do gramado. É o segundo jogo que o Vasco atua como mandante nesse Campeonato Brasileiro no Maracanã. Jogou com o Palmeiras e jogou ontem com o Atlético Mineiro. O estado do gramado ele não fica assim por causa de um jogo. É verdade, foi um jogo marcado por um temporal. Isso piora a situação. Sim. Choveu muito forte. E a Mas sequência o gramado, também. Nenhum gramado aguenta isso. Um jogo sábado e um jogo do sábado à noite e um jogo domingo de manhã. Concorda? Sim, mas esse gramado ele tem sido ruim ao longo do ano. Não ficou ruim ontem. Ontem ficou mais exposto porque choveu muito e aí empoçou e aí você mostra as fragilidades. Quando ele está sequinho, assim, mostra com o sol. Dá aquela pintada. Tá bonitinho, tá verdinho e tal. Podemos dizer que é um oportunismo do dirigente do Flamengo nessa hora Que aparecer para o falar? Flamengo é um dos responsáveis, junto com o Fluminense, pela manutenção do gramado.